A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que tem curtido, comentado, agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 4 da Escola Bíblica Dominical, a estrutura da Bíblia. Lição 4 da Escola Bíblica Dominical, a estrutura da Bíblia. Nossa leitura bíblica em classe, Lucas 24, do 44 ao 49. Hino sugerido da nossa lição, hino 185, hino 354 e hino 603. O objetivo da lição, primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Segundo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Terceiro, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, como a Bíblia está organizada. Seu segundo ponto, o Antigo Testamento, dividido em 3 subpontos. E o terceiro, o Novo Testamento. E a conclusão da nossa lição. Primeiro trimestre de 2021, estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, Lucas 24, do 44 a 49, vai dizer assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Texto áureo. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24 e 44. Nossa verdade prática vai dizer, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Toda ela é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Não existe outro livro do qual nós devemos ser orientados, seguir, orar, estudar e meditar, a não ser a Bíblia. Nossa introdução vai dizer assim, a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Palavra-chave da nossa lição, estrutura. Primeiro ponto, a Bíblia está organizada. Primeiro subponto, definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego, biblos, significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano de 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamentos e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, Romanos 1 e 2. É claro que elas são as Santas Escrituras. Deus se revelando ao homem através da sua palavra. Deus se revelando ao homem através da sua palavra. Continuando, no segundo subponto, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico cané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma,
de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitáveis como divindade inspirados, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Apocalipse 22, 18 e 19, é claro. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Tem que continuar o que já está. No livro de Antônio Gilberto, que eu já falei aqui recentemente, né, nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, ele traz algumas coisas aqui para nós. Aliás, muita coisa, né? Muita coisa para nós. Se a gente for ler tudo, não dá nem tempo. Por isso que ele vai dizer aqui uma observação. Nas Bíblias de edição católico-romana, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis, 2 Reis são chamados de 1ª, 2ª e 3ª e 4ª Reis. Respectivamente, 1ª e 2ª das Crônicas são chamados de 1ª e 2ª Paralipopêmenos. Esdras e Neemias são chamados de 1ª e 2ª Esdras. Também nas edições católicas de Matos Soares e Figueiredo, o Salmo 9 corresponde a Almeida aos Salmos 9 e 10. O de número 10 é o número 11. Isso vai assim até os Salmos 146 a 147, que nas nossas Bíblias são de número 147. Deste modo, os 3 Salmos finais são idênticos em qualquer das versões acima mencionadas. Essas diferenças de numeração em nada afetam o texto em si, e não poderia ser de outra forma, sendo a Bíblia o livro do Senhor. Né? A Bíblia é o livro do Senhor. Eles têm lá suas particularidades, algumas coisas que eles mudam, mas a Bíblia são o livro do Senhor. Os 2 testamentos bíblicos, nosso terceiro subponto. O termo testamento vem do latim testamentum, que é da tradução da palavra grega didaquê e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Refere-se aos livros dos judeus, reconhecido por Jesus como as Escrituras, Mateus 22, 29. A lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Jeremias 31 e 31, 1 Coríntios 11, 25, Hebreus 9, do 6 ao 13 e Hebreus 12, 24. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Segundo ponto, o Antigo Testamento. O livro do Antigo Testamento, primeiro subponto, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual o conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco, a lei, né? Que são os primeiros 5 livros de Moisés, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, históricos, formado por 12 livros de Josué a Esther, poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantar de Salomão, e proféticos, que se dividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Osés a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Primeiro, a lei. Segundo, profeta. Terceiro, salmos ou escrituras, Lucas 24, 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento consoma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Tá vendo? 39 livros divinamente inspirados. Né? Divinamente inspirados. E temos aqui também uma observação no livro A Bíblia através do século do pastor Antônio Gilberto, que ele vai dizer: o Antigo Testamento tem 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram em aramaico. Veja, ele foi escrito em hebraico e alguns pequenos trechos do livro foram escritos em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Há também algumas palavras persas. São 39 livros. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia e profecia, ou grupo ou classe. Poesia também é conhecido como devocional, tá vendo? Poesia também é conhecida como devocional. Aí vem a lei com 5 livros, a história são 12 livros, né? Poesia 5 livros, profecia são 17 livros, né? Ele vai dizer: a classificação dos livros do Antigo Testamento
por assunto vem da versão Septuaginta, através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos livros, o que para o leitor menos avisado dá lugar a não pouca confusão quando procura agrupar os assuntos, todos cronologicamente. Na Bíblia Hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, a divisão dos livros é bem diferente. Nas Bíblias de edição católico-romana, os livros de 1ª e 2ª Samuel, como eu já disse, né, são tudo de forma diferente. 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis são chamados de 1ª, 2ª e 3ª e 4ª Reis. Respectivamente, 1ª e 2ª Crônicas são chamados de 1ª e 2ª Paralipomenos. Esdras e Neemias são chamados de 1ª e 2ª Esdras. Também nas edições católicas de Mato Soares e Figueiredo, o Salmo 90 corresponde em Almeida ao Salmo 9 e 10. O de número 10 é o número 11. Isso vai assim até o Salmo 146 e 47, que nas nossas Bíblias são de número 147. Deste modo, os 3 salmos finais são idênticos em qualquer das versões acima mencionadas. Essas diferenças de numeração em nada afetam o texto em si, e não poderia ser de outra forma, sendo a Bíblia o livro do Senhor. Ele é o livro do Senhor. Nosso segundo subponto vai dizer a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta o livro é inspirado pelo Espírito Santo, se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, Neemias 9 e 30, Zacarias 7 e 12, 2 Pedro 1 e 21. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores, Êxodo 24, capítulo 24, versículo 3 a 7, e Deuteronômio 9 e 2. E preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, Deuteronômio 31, do 24 ao 26, e Daniel 9 e 2. Para consequente, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Juízes 3 e 4. É claro, eles são livros inspirados por Deus, por isso eles guardaram, porque eles receberam diretamente de Deus. Deus entregou a lei a Moisés e a lei foi preservada. E dessa mesma forma, os outros livros também foram preservados. Particularidade do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, Isaías 19 e 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, Gênesis 31 e 47, Esdras 4, do 7 ao capítulo 6, versículo 18, e Esdras capítulo 7, do versículo 12 ao 26, Daniel 2, do versículo 4 ao capítulo 7, versículo 28, e Jeremias 10 e 11. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescentado ao canônico do Antigo Testamento, e conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos, e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos, veja, para facilitar a compreensão, né? Para facilitar, ele foi, dividido em capítulo e versículo. O terceiro ponto vai falar o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, que são os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, formado pelos livros de Atos dos Apóstolos. Epístolas, formado que subdivide em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romano a Filemon, as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas, e Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são canônicos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 13. Aqui, no nosso livro, a Bíblia através dos séculos vai dizer que o Novo Testamento tem 27 livros. Foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas do novo comum, mais do povo comum, chamado de koiné. Seus 27 livros também são classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertence: biografia, história, epístola,
profecia. O terceiro grupo é chamado de doutrina, que são as epístolas. A biografia são os 4 evangelhos, descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, devido a certo paralelismo, né, que tem entre si, quer dizer que eles são tem um paralelo entre eles, né, são quase parecidos. Todos os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo, e os que se lhes seguem são aplicações da doutrina de Cristo. História é o livro de Atos dos Apóstolos, registra a história da igreja primitiva, seu viver e propagação, né? Seu viver e a propagação do Evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Terceiro, epístola, são 21 as epístolas ou cartas, vão de Romanos a Judas, contém a doutrina da igreja. 9 são dirigidas às igrejas, Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 dirigidas a indivíduos, 1 Timóteo a Filemon. E 1 é dirigida aos hebreus cristãos. 7 dirigida a todos os cristãos, indistintamente, Tiago a Judas. As últimas 7 são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas, 2ª e 3ª João, serem dirigidas a pessoas. 4, profecia, é o livro do Apocalipse ou Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro, vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial sob o reino da besta. Livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação. Julgar as nações, estabelecer o seu reino mileniar. Como desejamos que ele venha. Os livros do Novo Testamento também são situados em ordem cronológica, pelas mesmas razões expostas ao tratarmos do Antigo Testamento, tá vendo? Ao mesmo tratado do Livro do Testamento. Segundo ponto, vai falar canonicidade do Novo Testamento, né? Canonicidade do Novo Testamento. Aqui também vai falar, né, da canonicidade, o cânon do Novo Testamento, né? O cânon do Novo Testamento. Tudo isso aqui nesse livro, A Bíblia através dos séculos. Se você adquirir um livro bom que vai lhe ajudar cada vez mais a entender, né, a mensagem bíblica do saudoso pastor Antônio Gilberto. Aí diz assim: o cânon do Novo Testamento. Os critérios da revelação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutível prova de inspiração do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, 2 Timóteo 3, 16 e 2 Pedro 1, 21. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedigno, desde o início dos escritos falsos, né? Desde o início, os escritos falsos foram refutados pela igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2 de Pedro 2 e 1 e 1 João 4 e 1. Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Veja, eles só liam nas suas reuniões e cultos os livros autorizados. Livro falso, eles não liam. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, Gálatas 4,16 e Apocalipse 1,3. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2,20. Tá vendo? Desde o início, né? Eles liam e preservaram os livros, né, do Novo Testamento. Eles preservaram tudo. E aqui na formação do cânon do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento foi formado num espaço de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 444 a.C. Esdras não foi o último escritor da formação do cânon do Antigo Testamento, né? Então, veja que tudo, né, foi de forma da que Deus, né, fez e inspirou os seus homens de Deus para escrever e preservar as escrituras.
O cânon do Novo Testamento vai dizer assim: como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. Em 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isto motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então. Veja, teve um cuidado de preservar e ver se realmente aqueles livros eram verdadeiros. Não foi de qualquer forma, né? Houve um cuidado. Houve um cuidado. Não foi de todo jeito. Por isso que eu digo, o que demorou foi o reconhecimento canônico, isto é, motivado pelo cuidado e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos e espúrios com pretensão de autoridade apostólica. Veja. Por isso que eles tiveram cuidado, né? Na hora de autorizar, né? De haver a canonicidade, né? Dos livros. Por quê? Existia também falsos escritos naquela época. E não podia se tornar verídico todas as coisas. Todos os livros. Por isso que ele diz. Outra coisa que motivou a demora na canonização foi o surgimento de escritos heréticos. O que demorou a canonização dos livros foi isso. Por causa dos falsos ensinos. E por causa dos livros heréticos. Trata-se dos livros apócrifos do Novo Testamento. Fato idêntico ao acontecido nos tempos do encerramento do cânon do Antigo Testamento. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossas Bíblias, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica. Tá vendo? Não leva em conta a sequência cronológica. Houve um cuidado. Não foi escolher, não, tal livro entra, tal livro não entra, não. Houve um cuidado para ver se eles tinham inspiração divina mesmo. A canonicidade não foi de todo jeito. Houve um cuidado na canonização dos livros canônicos. Né? Houve um cuidado. Por isso que ele diz aqui no terceiro subponto, também vai falar. Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura da fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos 19:10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, menina, levanta-te, Marcos 5:41, Abba Pai, literalmente pai, pai, meu pai, Marcos 14:36, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. O conjunto do livro canônico foi escrito antes do término do século I. O último livro é Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Tá vendo? 1555 o Novo Testamento foi dividido em versículos. Veja que houve toda uma peculiaridade na hora da canonização dos livros, na hora de aceitar eles como livros inspirados por Deus. Para a conclusão, vai dizer: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esse livro constitui o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os cristãos, para avaliação da canonicidade, são a inspiração, o reconhecimento e a preservação do livro como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como os livros autorizados por Deus. É claro, porque houve um critério. Não se escolheu de toda forma. Eles viram e analisaram se ele realmente tinha inspiração divina. Não foi de todo jeito que foram escritos, né? Não foi de todo jeito que foram, né, aceitos pela igreja primitiva, nem pela igreja contemporânea, não. Houve ali um critério, né? A gente sabe que livros falsos muitas vezes querem se infiltrar, né, no cânon do Novo Testamento, no cânon do Antigo Testamento, mas houve um critério na canonicidade. Não foram livros escolhidos de toda forma, não. Foram analisados e foram ver se realmente era uma revelação divina mesmo. Aqueles que não eram revelação divina foram colocados de lado. E só os, né, que realmente eram aceitos pela igreja, pelo povo primitivo, que foram realmente canonizados. O restante ficaram de fora, porque não tinha inspiração divina.
não eram a verdadeira palavra de Deus, estava ali sendo inspirada por Deus para aqueles homens escrever. Então por isso que eles ficaram de fora. É por isso que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27, num total de 66 livros, e todos inspirados por Deus. Todos inspirados por Deus. Homem foram inspirados por Deus para escrever tudo aquilo que Deus queria revelar à humanidade. Por isso que a palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia ela é a revelação de Deus para o homem. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais no estudo da palavra de Deus. E se você adquirir o livro de Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, a história e a formação do livro dos livros, um livro muito bom, que traz muita coisa. A gente não pode colocar tudo nos vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas tem muita coisa para a gente aprender ainda. Tem muita coisa ainda para a gente saber sobre a Bíblia Sagrada, muitas peculiaridades que envolvem a Bíblia. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Hoje nosso vídeo é a lição 4 da Escola Bíblica Dominical, né? A lição 4. A estrutura da Bíblia Sagrada, a verdadeira, inerrante e infalível Palavra de Deus.